Dando sequência agora, porque o texto do arcabouço fiscal chegou nessa semana ao Congresso, em meio, evidentemente, às desconfianças do mercado financeiro. Nós vamos conversar agora com o economista Rogério Araújo, que é líder econômico pela Harvard University. Rogério, prazer tê-lo conosco aqui. Qual que foi essa percepção? Agora, de fato, era um protocolo de intenções e, de fato, agora foi protocolado. Lá chegou, portanto, ao Congresso Nacional. Sua expectativa aí de votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou que deve reunir o quórum necessário para que ele passe na Câmara. A sua avaliação aí, de fato, aí, é bom ter, de fato, esse marco? Ele é suficiente para o país? Como é que você pode aí conversar conosco sobre esse tema? Muito bom dia. Muito bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os telespectadores, internautas, pessoal do rádio. É um prazer estar aqui. Eu acho assim, o Lira trouxe essa ideia de que vai trazer essa discussão e que vai colocar isso em discussão. Só que como eu ouvi hoje aqui já na PAN, deputado do Novo já dizendo que tem muita coisa para ser discutida, né? Que tem muita coisa ali que eles não concordam, principalmente a questão do gasto sem limites, né? Então eu estou esperando para ver essa discussão, como é que vai acontecer. No mercado financeiro, na terça-feira, foi apresentado isso no final da tarde e a gente, olhando para isso, viu que não teve tempo, de fato, do mercado financeiro digerir isso ou olhar para isso com mais tranquilidade. E aí o comentarista também aqui da PAN, logo pela manhã, na quarta-feira, comentou sobre isso, dizendo que, olha, a gente não teve tempo para analisar ontem, né? Vamos ver como é que o mercado vai se reagir hoje. E na quarta-feira, a Bolsa reagiu, como é que ela entendeu o mercado, o arcabouço fiscal. Ela caiu 2,12%. Exatamente. Agora quem vai participar conosco dessa entrevista é o nosso comentarista Diogo Schelp. Bom dia. Essa percepção mais negativa do mercado se deve exatamente ao quê? Se deve aos próprios mecanismos, né, desse arcabouço, que o mercado considerou insuficiente para equilibrar as contas públicas, ou também a questão de que não há uma consequência para o governo caso ele desrespeite as próprias regras que ele impôs. O fato crime, né, que deixa de existir sobre a responsabilidade fiscal é uma das coisas que assusta o mercado, que assim, não tem nenhuma garantia de que vão cumprir, né? O fator que você tinha ali, não cumprir uma responsabilidade fiscal, era crime fiscal, não tem mais. A outra coisa é que não garante aumento de receita, mas garante com certeza um piso de aumento de gasto, de 0,6%. Caso a receita não aumente ou fique até abaixo da inflação, o governo pode aumentar 0,6%. Ou seja, tem permissão para gastar 0,6% do PIB no mínimo a mais. E aí, a outra coisa que assusta também um pouco é essa questão da capitalização das estatais não financeiras. Exemplo, Petrobras. Se a gente pensar que o governo pode sair gastando para capitalizar a Petrobras na tentativa de, como eles próprios já disseram, construir novas refinarias, né, o petróleo ser mais, custo mais nacional, um custo mais ali nacionalizado, nós vamos ter um gasto maior e que está fora do teto. E aí, como é que a gente vai saber, como é que a gente vai limitar ou entender os gastos do governo, né, dentro de um teto, um superávit primário que eles dizem que vamos ter em 2025 e 2026, né, mas só que não garante também esse superávit primário. Como é que a gente vai ver isso? Então, o mercado desconfiou disso, o mercado não viu essa segurança, né, na quarta-feira, depois de lido e entendido o texto do arcabouço fiscal, e aí a gente espera que essa discussão no Congresso, com o Arthur Lira, com o Pacheco, que de fato essa discussão traga um limite, que a gente consiga ver de fato um limite para não ter esse gasto sem limites aí que a gente está vendo. A gente pode imaginar que essa revisão, então, desses pontos que foram polêmicos mesmo, depois que foram apresentados, né? Então, poderia haver uma revisão desses temas. Eu acredito que esses temas serão muito debatidos, né? Que os temas principais que a gente viu das 3 exceções. Tem exceção ali que tudo bem, a gente vê que é necessário para investimento, para crescimento de infraestrutura, por exemplo, de saúde, né? Crescimento de infraestrutura do governo. A gente entende que isso possa ser necessário. Era interessante que isso ficasse dentro do teto, né, do arcabouço fiscal. Só que o que a gente está vendo é que não tem isso. E aí, o que eu vejo muito, Diogo e Marcelo, é o governo reclamando de taxa de juros. O que eu entendo da taxa de juros da Selic? Que ela é a febre. Se eu estou com uma inflamação nos pulmões, uma pneumonia, eu tenho febre. É consequência.
da minha pneumonia. E a taxa de juros é consequência de um gasto elevado do governo, desde o governo passado que teve que ter esse gasto elevado, porque tivemos um processo de pandemia, um processo de gastos maiores, e agora nós vamos continuar gastando muito, ou seja, não tem espaço para a taxa de juros cair se o governo vai continuar gastando muito e a gente não vai ter um controle fiscal. Sem dúvida, agradecemos o Rogério Araújo, economista, participando conosco. Obrigado por nos atender aí no feriado. Um ótimo feriado para você, um excelente final de semana, Rogério. Obrigado, Diogo. Obrigado, Marcelo. Um ótimo final de semana a todos.